dia, gente. Estava aqui mexendo aqui no Instagram. Eu estou chamando a nossa convidada de hoje, a Olivia. A Olivia vai conversar conosco. Bom dia, Olivia. Olá, bom dia. Tá me ouvindo Seja... bem? Tô te ouvindo sim, tudo muito, muito bem. Muito bem. Você está me ouvindo bem? Tô. Seja bem-vinda. Ah, Gente, obrigada. nós estamos aqui comemorando a Semana das Mulheres. Foi uma semana cheia de lives com assuntos interessantes, convidadas especiais, e a Olivia é a nossa convidada de hoje. Conta para nós, Olivia, de onde você é, o que você faz, porque, gente, uma bênção que a gente tem vivido na internet é poder se conectar com pessoas de todos os lugares, né? Do Brasil e até fora do Brasil. Ontem eu fiz uma live com uma colega de Petrópolis, do Rio de Janeiro, atendi uma cliente de Minas Gerais, do sul de Minas, e e depois eu vou até postar essa semana aqui no meu Instagram. Eu tenho atendido pessoas do Brasil inteiro, Tocantins, Goiânia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu vou procurar saber os lugares e coloco. Então, assim, é muito legal a gente saber que a gente está conversando com pessoas de todo canto do Brasil. E de onde que você é? Eu sou Olívia, sou de Goiânia, sou terapeuta e estou nessa jornada tem um tempinho já. Fui professora há muitos anos, sou mãe, sou psicopedagoga também. Então, eu Então, uma estou nesse mulher processo. multitarefa, né, Olivia? Sim, estamos aí, multitarefa, fazendo aí, correndo atrás. E A assim, Olivia, pode pode falar, falar. minha mãe. Você falou que é terapeuta também, né? E eu me lembrei Sim, agora de falar, gente, quem estiver assistindo a live, que for terapeuta também, que tiver interesse de entrar nesse mundo nosso, né, Olivia? Hoje eu sim. vou fazer a live com o Diogo Hudson. Ele me chamou. É o nosso. Oi, Gilene, seja bem-vinda. O Oi, nosso Dilene, tudo herói, bem? nosso Ah, herói-chefe, Diogo Hudson, o nosso professor, que nos ensinou, né, a constelação familiar sim. sistêmica e trouxe também outras ferramentas. Ele me chamou no PV ontem à noite, falou: Di, vamos fazer uma live hoje. Então, eu vou fazer a live hoje. Então, quem é terapeuta, quem está nos assistindo aqui, que é terapeuta ou tem interesse de entrar nessa área, vem à noite assistir a live com o Diogo. Eu ainda não conversei com ele por que plataforma vai ser, como será. Mas quem estiver assistindo a nossa live, é só me acompanhar no Instagram, que assim que eu fechar com o Diogo, eu posto no Instagram. Mas é hoje 21 horas, tá bom? Só para o pessoal É isso saber de aí. onde a gente veio, né, Olivia? De que Uhum. fonte nós bebemos. Nós bebemos da fonte, que é o Diogo Hudson, que foi aluno direto do Bert Hellinger. Quer dizer, ele aprendeu com o chefe, ele aprendeu com o cara, né? O Com o criador criador. aí da constelação familiar. E como você faz? Você falou que você já foi professora, é Sim, psicopedagoga, está nessa área de sim. terapia. Como que tem sido para você? Nossa, isso é uma fase assim, de crescimento incrível na minha vida. A gente vê a transformação, né? O feedback que as pessoas passam. Nossa, eu comecei a enxergar as coisas por outro ângulo, coisa que eu não tinha pensado. É a questão muito que a gente aprendeu, né, com o Diogo aí, que ele fala, de ampliar a nossa mente, né? Então, abrir outros horizontes, você vê por outro lado. É como se eu tivesse antes vivendo de maneira corriqueira, a vida básica, né? E aí, a partir disso, ampliou a minha mente e eu consigo ver coisas, enxergar coisas, né, que eu não via antes e ressignificar. A gente pode fazer esse trabalho mesmo com a gente, dessa ressignificação. Nossa, a partir disso, né, a partir disso, eu posso ver as coisas por outro ângulo e fazer diferente na minha vida e ter resultados excelentes. Então é muito bom o feedback quando a gente ouve lá as pessoas comentando, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha. Minha vida hoje, a partir de hoje, é outro nível, né? É, A eu, pessoa vai eu, começar a eu se sei muito bem desenvolver. o que você sente quando a gente recebe um depoimento, é enriquecedor. Vamos lá, então, ampliar um pouquinho a consciência dessas mulheres que estão conosco ou que irão assistir a nossa live depois, né? Você escolheu Uhum, falar um pouquinho sobre vitimismo e protagonista, e eu amo esse tema. Seja bem-vindo, Lina. Eu amo esse sim. tema. A gente tem muitas contribuições para trazer, Tá especialmente falhando.
Era sua conexão, tá? Sua conexão estava lentinha. Se eu perceber que está lenta, eu retomo, não tem problema. Então, eu amo esse tema. Tá falhando O que para que mim você... aí. É a sua conexão. E agora? Será? Tô Sim. ouvindo. É. Uhum. Então, diga para nós, o que que você gostaria de falar para as mulheres que estão nos assistindo a respeito disso? Tá falhando sua conexão. Tá. Repete, por favor, O Dila. que que você gostaria de falar para as mulheres a respeito disso, a respeito do vitimismo e do protagonismo? Assim, o nosso corpo fala, né? O meu corpo fala, o seu corpo fala. Vamos colocar numa grande corporação, alguém, um chefe. O corpo dele fala. Então, a gente vai e nosso corpo conversa. Então, quando eu parto para viver vítima ou protagonista, meu corpo está conversando com as outras pessoas. Numa grande corporação, vamos pegar o exemplo lá. Se o chefe é o quê? É ombro baixo, né? Tá ali dando um de coitadinho, tem um dó de mim, ele não vai resultar grandes resultados para aquela corporação. E a mesma coisa é a nossa vida. Como mãe, como mulher, como o homem. A partir do momento que eu assumo e que eu tenho uma outra postura, que eu vejo a postura até do meu corpo, nossa, eu tô vivendo como? Começo a analisar aquilo a partir do ponto assim, de como que eu estou tendo resultados, então eu vou partir até uma decisão. Eu vou ser vítima ou eu vou ser protagonista? Então, você está Concorda? querendo dizer, você está querendo dizer, Olivia, vê se eu entendi, que a mulher que acorda assim, 6:30 da manhã para fazer café, que 8 horas está com batom vermelho, com uma Nossa, você blusa tá vermelha falhando. berrante, é como se ela tivesse dizendo, através do seu comportamento, através da sua postura, através do seu gesto, aquilo que ela sente. É isso que você quer dizer? É como se a gente expressasse aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer. Sim, o nosso corpo fala, né? Nossa, o Mas meu tá aí, gritando. se... ó, o meu não tá muito não, ó, tá a cor neutra. Mas não é só a cor, né? Não é só a É, cor. Eu acho que é tudo. É a vibração, é a postura, é a aham, energia. É tudo. sim, E assim, e outra coisa, tudo bem também se um dia a gente tiver mais e outro dia a gente tiver menos, tudo bem, porque o que sim, nós temos aprendido na constelação? Tudo bem, respeito a mim, respeito aos meus dias out e aos meus dias up, né, os meus dias down, respeito aí o up e o é, down, respeito os meus momentos, tudo bem com isso. Mas entendi. sim, Então, você está querendo dizer que até agora, assim, a nossa postura diante da vida, ela mostra sim. um pouco de nós. Porque vamos falar um pouquinho aí, né? Vítima ou protagonista. O papel da vítima, ele é confortável, é quentinho, né? Me coloco ali debaixo do cobertor e, nossa, tadinho de mim, e aí eu deixo o outro resolver o problema. Eu vou delegar para o outro, não no sentido de delegar para as coisas andarem, mas eu vou delegar aquela circunstância ali, aquele problema para o outro, e eu vou ficar na minha zona de conforto. Então, quem está de fora pode ver assim, nossa, mas não é ser vítima é difícil, né? Mas o papel da vítima não, para ele estar confortável aquela posição, né? Vamos colocar aí uma briga de criança. As crianças estão lá brigando, os irmãos estão brigando. Ah, porque foi você? Porque foi você? Um joga pro outro, ninguém assume, né? Aí eu bati nela, o irmãozinho fala, eu bati nela porque ela me bateu primeiro, Tem uma né? frase de Então, Bert, deixa eu ver se está aqui marcado no meu. Aqui, achei, olha só. Do meu lado, eu coloco todas as colas, né? E uhum, você começou a falar, eu lembrei de uma frase de Bert, mas eu não lembrava a frase direito. Seja bem-vinda, Ana. A frase de Bert é assim, ó, sofrer é mais fácil que encontrar soluções. Olha só, não estava combinado e está anotado aqui no. uhum, Sofrer é mais fácil que encontrar soluções. É um pouco do que você tem dito. Às vezes a pessoa prefere se encolher porque se posicionar e tomar essa posição de protagonista, ela requer um pouco de ousadia, né? E nem sempre a sim, gente tá afim de ousadia. É muito legal a frase do Bert, assim, inusitadamente colaborando aqui com o nosso campo. Sofrer é mais fácil que encontrar soluções. A gente fala assim, não, não, não é, você não sabe o que é estar no meu lugar, mas às vezes é, porque buscar soluções é
você muitas vezes falar, você comprar e aceitar aquilo que vai vir, positivo ou negativo da situação, né? Tem um outro ponto de Hum, vista que eu queria colaborar, Deb, guarda aí para você não se perder, você não esquecer. Que eu sempre falo, quando eu falo nessa questão, é assim, quando a gente entra na posição de vitimismo, na cápsula da vítima, a gente se paralisa. O sim, vitimizar é o paralisar, o estar parado. E o protagonismo é o andar. Então, assim, às vezes a gente se coloca naquela posição e fica esperando que algo novo aconteça. Mas quem se coloca na posição da vítima já disse para si mesmo: eu não vou sair do lugar. É meio que inconsciente, né? sim. Ontem eu fiz uma live sobre autossabotagem, então vou colocar o exemplo da atividade física, né? Todo dia você está ali sabotando aquela coisa que você tem que fazer para transformar o seu corpo. E o seu corpo não quer. Gente, quem quer acordar às 6 horas da manhã, né? Pegar e ir para academia, puxar ferro, né? Ou pegar uma bicicleta e andar, ou correr, né? E o nosso cérebro, ele é formado assim, ele não quer fazer esse esforço, porque a gente tem um senso, o nosso cérebro tem um senso de autoproteção. Então, aquilo pode ser um risco. Então, a partir do momento que eu estou ali vítima, meu cérebro está conformado com aquilo. A partir do momento, não, vou tomar a decisão, não vou ser vítima, mas o meu cérebro tem que começar a criar outras conexões, né, para criar soluções. Mas ele não quer isso. Então, é questão de decisão e fazer. E não quando que eu vou fazer. É Porque quando eu determin... falo assim, quando eu vou fazer, não é importante para o meu cérebro. Ele não vai criar conexões. Pode deixar para depois. Eu sempre deixar para depois. É a criança pequena lá falando que a atividade. Não, mãe, depois eu faço. Depois, né? E essa criança pequena pode se tornar um adulto, né? Com esses costumes que vieram, que ele aprendeu na infância. Depois eu faço, depois eu faço. Procrastinando, jogando para frente. Então, nosso cérebro ele tem que criar novas conexões. Nós temos que nos forçar. Mas E força com o pensamento, pode falar. Pode nesse falar. ponto, não quero que você se perca com as minhas intervenções, mas nesse ponto, a contribuição do coach, ele é muito importante para nós, né? Embora a gente ouça falar muitas coisas aí, dividida a favor ou contra o coach, mas nesse ponto, olha só, o coach, o que ele nos coloca, né? Você determina e você coloca prazo e você coloca data. E quando a gente olha para a questão do coach com profundidade, você vê que nada mais é que neurociência. Sim. Talvez algumas contribuições, algumas falas aí e algumas críticas vêm, talvez, de alguma pessoa, sim, pode existir um ou outro coach sem noção, como pode existir algum outro médico sem noção, como pode existir um ou outro terapeuta sem noção. Mas quando a gente olha com verdade para a questão, o que o coach nos coloca no exemplo que você está trazendo? Olha, eu vou determinar que eu vou sair para fazer atividade física. Mas se eu não me determino e não coloco prazo, data, como é a meta SMART, né? Que a gente aprende, que a gente trabalha, se eu não coloco data, se eu não me organizo, se eu não programo, isso fica mais propenso para que eu empurre com a barriga. Então, assim, eu Sim. quero compartilhar com vocês. Pena que não está aqui no meu escritório, está lá tá no meu quarto. Um mural que eu fiz e entra muito nessa questão que você está falando. Um mural de coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu peguei uma cartolina e aí eu não fui muito por essa área de lei da atração, não. Sei, eu segui meu coração, eu sou muito assim, eu sigo o que vem na minha cabeça. Eu Uhum. fiz um mural e eu coloquei coisas que eu queria. Naquela época, eu nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha feito uma viagem legal, grande com a minha família, muitas coisas eu não tinha feito. E eu colei nesse mural algumas coisas. Algumas coisas eu coloquei prazo e que eu percebi que aquilo que eu não coloquei prazo, eu não atingi ainda. E as coisas que eu coloquei prazo, não é que o prazo ele tem que ser assim cravado exatamente aquilo que a gente determinou. Não, mas aí parece que você olha com mais atenção para aquilo. Né? E eu percebi sim que quando eu fiz aquele cartaz, eu até mostro para vocês no nosso grupo particular. Eu não vou expor na internet porque é muito particular.
mas eu vou expor para você no grupo que nós temos de terapeuta. Quando eu olho para aquele quadro hoje, eu falo, meu, parece que coisas que eu projetei, isso tem 4 anos atrás, eu fiz esse quadro. E aí, quando o Diogo me chamou para fazer a live com ele, esse quadro estava guardado. Quando ele me chamou, eu peguei o papel, abri, colei no closet de novo e falei, caramba, parece que eu já tinha projetado isso há trocentos anos atrás. Então, aqui eu não estou querendo entrar no mérito de lei da atração ou não. Eu estou querendo entrar no mérito de protagonismo, de... Gente, meus vizinhos não sabem que eu faço live. Ah, o barulho, você está ouvindo? Uhum. Mas não O tá próximo atrapalhando, não. passo, o próximo Ah, passo eu vou pôr acústica aqui no escritório. Eu estou querendo dizer assim que o protagonismo é você determinar e sim, você colocar você colocar datas e se movimentar um pouco mais, porque senão, é o que você falou, é muito fácil a gente voltar para dentro do cobertor, né? sim, Por exemplo, hoje era muito fácil a gente estar dentro do cobertor ou quietinha na cama, e nós estamos aqui falando para outras pessoas. sim. Né? Então, então, essa questão aí do vitimismo, de ser vítima, né? O vítima, ele pergunta sempre por que que aconteceu isso comigo, né? Ele usa muito o porquê, né, da vida. Por que está acontecendo? Mas aí ele não está buscando aquela linha da solução, né? Ele A está Aulina ali está na... fazendo um comentário aqui para nós, ó, que ela tem um quadro desse já há 3 anos. E ela sabe que movimento é esse. É um movimento forte, né? É um movimento bem Uhum. forte. Muitas vezes a gente vê aí, eu vou puxar um pouquinho para relacionamento, né? A gente vê aí casais, crianças casadas, vamos dizer assim, porque É. não estão ainda na fase da imaturidade, né? Ah, eu sou assim por quê? Por causa do meu marido, ah, eu sou assim por causa da minha mulher. E fica aquela corda, né? Puxando, um puxa para o lado, um puxa para o outro, e não vai chegar à solução, não está chegando à solução. Agora, a partir do momento, dentro do relacionamento, que eu começo a buscar, eu vou ser o protagonista, eu vou fazer, vou assumir as minhas responsabilidades, porque eu tenho condição de assumir minhas responsabilidades e fazer, né? Não vai ser a minha mulher, o meu filho, o papagaio, o cachorro que vai me atrapalhar. Vai ser eu que vou tomar minhas decisões a partir daquilo ali, as rédeas, não culpando o outro. Eu li um artigo interessante sobre você se perceber quando você está fazendo o papel de vítima, né? Com perguntas que você está se fazendo, com desculpas que você está dando. Ah, eu não fiz isso por que disso? Então, essa percepção até anotar, né? Para a gente tirar o hábito aí de ser vítima. Porque todos nós somos, em determinado ponto, determinado momento da vida. Todos nós somos. Então, passar a ver situações pequenas, corriqueiras aí da vida, anotando aí em que eu estou sendo vítima, em que eu não estou assumindo o meu papel, em coisas pequenas, e Lívia, essas coisas pequenas vão crescer e se tornar coisas grandes. eu quero trazer uma outra contribuição. A contribuição que você tem Hum, trazido é que a gente pode se questionar e anotar. É um ponto de vista, Sim, é uma contribuição. E eu quero trazer uma outra contribuição que eu creio que vai ajudar muito, que é uma contribuição de Axis Consciousness. Então, assim, tem essa possibilidade que você colocou de parar e anotar. E tem uma outra possibilidade que ela é mental, através do Axis. Então, assim, quando você se percebe nesse campo, se percebe com essa recorrência de comportamento, você pode se perguntar mentalmente: que consciência se requer de mim aqui? O que eu devo considerar que eu ainda não considerei? sim. O que mais é possível fazer? Né? O que é Uhum. possível, o que eu posso ser, ter ou fazer diante dessa atitude? Então, assim, são questionamentos mentais, mas que também traz ampliação da consciência. Da mesma forma como é anotar, como você está falando, quando eu anoto, eu também estou tendo uma visão daquilo que eu estou fazendo, estou parando para anotar, eu olho para o que eu anotei, também é uma ampliação de consciência. E eu estou contribuindo aqui com uma outra ferramenta que pode contribuir também, as perguntas mentais. Que consciência se requer aqui? O que mais é possível? O que eu devo considerar que eu ainda não considerei? Que conforto eu estou sentindo nesse momento? O que mais é possível, a Lina colocou. O que mais é possível que eu nunca considerei
de tão impossível de ser possível. São perguntas mentais, assim, a que ponto de vista, né, Olina? Que ponto de vista se requer aqui nesse momento? São perguntas mentais que vão expandindo, vão abrindo a nossa consciência para fazer a gente olhar para coisas que até então a gente não queria ver ou não queria enxergar, ou estava confortável, como o próprio Bert fala, porque sofrer é mais fácil que encontrar as soluções, né? Então, assim, eu trago uma outra contribuição para aquilo que você está trazendo. Você está trazendo o exemplo de anotar. Tem gente que. E aí eu acho que a pessoa escolhe muito de acordo com o perfil de aprendizagem dela. Eu falo muito sobre isso aqui. Seja bem-vinda, Daniela. O perfil de aprendizagem dela. Tem pessoas que são altamente visuais. Então, o perfil de aprendizagem dela vai muito da escrita, né? Eu também sou Uhum. pedagoga, também sou educadora. Então, assim, vai muito da escrita. Então, as pessoas que têm esse perfil mais de aprendizagem mais visuais, ela provavelmente ela vai seguir muito mais esse seu exemplo de parar e anotar onde eu estou sendo vitimista. E tem pessoas que são muito mais ou auditivas, por exemplo, e para elas é mais fácil fazer as perguntas de consciência. Que consciência se requer aqui? O que eu devo considerar nessa situação que eu ainda não considerei? O que mais, deixa eu ver como que a Lina nos colocou. O que mais é possível considerar de ser tão impossível de ser possível? Quer dizer, o que mais é possível fazer nessa situação? É como se eu desse um nó mental na minha cabeça e conseguisse enxergar coisas que eu não estou enxergando até então. Tá criando novas conexões que eu falei, né? A questão do Criando novas tirar, conexões. tirar a São sua mente, tirar o seu cérebro da zona de conforto também. Você está criando novas conexões quando você faz esse tipo de pergunta. Está Você ampliando a vê que sua mente. só são Tem, formas ferram... diferentes, né? tem ferramentas igual a do ganho, né? Do ganho. No papel de vitimista, eu tô ganhando o quê? Eu tô ganhando o confortinho ali, breve, Peso, rápido, do... tá ganhando peso. Olha, o É, papel de vítima é ótimo para ganhar peso. Depois você tem que sim, constelar para entregar todo o peso que você carregou. mas é a questão da balança, né? Qual que é o ganho? O ganho que eu estou tendo como vítima, ele está sendo um ganho bom relacionado ao ser protagonista, porque o protagonista ele vai ter resultados. Ele vai ter resultados na vida. Vai ter ganho pro vítima? Vai. Ele vai massagear o ego dele ali, porque quando ele tá fazendo vítima, talvez o outro tá, não, não é assim, né? Tá lá, não é por Prende aí. atenção, Tá, né? tá, Chamando tá atenção. acalentando o ego dele de certa forma. É um ganho? É. Mas vamos pesar na balança. Qual que é o ganho melhor? Qual o resultado que eu vou ter como protagonista, né? Seja bem-vinda, Nessilda. Oi, Nessilda, Nessilda, seja tudo bem-vinda. bem? Gente, mandem corações para nós, a gente gosta, viu? A gente É. ama, a gente aceita corações. E outra coisa, não esqueçam de curtir a nossa live e deixar os comentários, porque até falei na live de ontem, eu fiz uma live no sábado que já bateu 130 visualizações. Mas as pessoas depois até me chamam e falam, nossa, Dia, aquela live foi legal. Eu falo, mas você deixou comentário curtida? Não, ainda não. Isso, sobe o coração que a gente gosta. Isso, anima a gente aqui. Então, essa questão do ganho, né, e da perda. Quando eu faço essa balança, o que que eu ganho como vítima, o que que eu ganho como protagonista, eu acho que a questão do protagonista é mais difícil, porque você está saindo ali da sua zona de conforto, mas o ganho que você vai ter, o resultado que você vai ter, é superior ao ganho que você vai ter como vítima. Porque como vítima, eu vou ficar no quentinho, tudo bonitinho, não vou me arriscar, porque o protagonista ele tem que arriscar, o protagonista ele é um líder, né? Ele naturalmente é um líder porque ele está buscando soluções, ele está empenhando a equipe dele, ele está empenhando as outras pessoas, ele está sendo modelo, né? Então ele é naturalmente um líder, ele é um influenciador. Né? O vítima não, o vítima ele está Na ali, né? verdade, na Água morna, verdade, né? na verdade, nos dois pontos, né, Olivia, a gente perde, a gente ganha sempre, né? Por exemplo, a gente Sim, está aqui, nós estamos aqui agora ao vivo. A gente está ganhando conhecimento, a gente está ganhando capacidade mental, porque eu penso assim, quanto mais eu falo sobre o assunto, mais aquilo fica natural em mim. Então, aquilo sim. mais fica natural para eu trabalhar numa constelação, mais fica natural quando eu vou orientar um cliente, mais fica natural, fica em mim. Então, assim, a gente ganha muito quando a gente faz a live. E a gente ganha muito aprendizado e a gente ganha muita facilidade. Eu entendo assim, facilidade mental. Parece que as coisas fluem na nossa mente.
Isso é um ganho muito forte do protagonista. Uhum. Mas o que que eu perco também? Eu perco de estar deitada no sofá, né? Eu perco de estar, que nem a Uhum. minha filha tem aula agora às 8 da manhã. Eu falei para ela, vamos, levanta, levanta que eu vou para a live e não dá para te ajudar. Eu ganho de estar ali, eu perco de estar ali com ela Uhum. ajudando. Mas o nosso ponto de vista também ele precisa ser olhado. Não é necessariamente que eu perco ou que eu ganho. Embora a gente pode olhar dessa forma também. Mas a gente pode olhar também questão de troca, né? Nesse momento, e possibilidades também. Uhum. Nesse momento, por exemplo, eu escolho, e aí eu trago uma contribuição do Axis novamente. Nesse momento eu posso dizer não. Eu escolhi estar aqui com você, eu escolhi estar ao vivo. É uma escolha minha. Em alguns Uhum. outros momentos da minha vida, eu posso escolher estar deitada no sofá e ficar até mais tarde. E tudo bem com isso. A questão, acho que deve clarear as mentes aqui, é uma questão de consciência. Então, quando eu tenho consciência de que eu escolho, eu desejo e eu quero estar como protagonista, e quando eu tomo a consciência de que, olha, eu escolho ficar no sofá. Ó, essa semana, que dia foi? Teve um dia da semana que eu escolhi a semana retrasada, a minha agenda foi muito cheia, eu tive muitos atendimentos. Eu cheguei a fazer 3 constelações no único dia, eu estava exausta. E aí, na quarta-feira, eu fiz entrevista até quase meia-noite, eu estava muito cansada. Na segunda-feira, na quinta-feira, foi na quinta-feira. Eu escolhi, falei, quer saber? Não vou postar nada, não vou fazer nada, não vou colocar nada no Instagram. Eu escolhi, e assim, e tudo bem, eu não me sinto mal com isso. E o porquê não? Quando você tem consciência, eu acho que esse é o ponto, talvez, da gente Isso. trazer aqui, É. né? A consciência do que você pode dançar, você pode escolher ou não. Na minha conversa contigo ontem, eu falei para você, né? Falei assim: olha, eu pretendo fazer live da Semana das Mulheres todos os dias. Mas se eu perceber que eu tô cansada, eu escolho não fazer, porque a escolha é minha. Então, assim, eu não quero me esforçar tanto a um ponto que depois eu falo, ufa, não quero mais nada, porque eu cansei. Então, assim, Uhum. o dançar, né? Talvez seja isso também para a gente trazer. O dançar entre os momentos que eu escolho ser protagonista e os momentos que eu escolho estar na zona de conforto, ele é importante também desde que eu olho ele com uma grande consciência. Então, assim, eu tomo essa consciência de não tomar atitudes na quinta-feira, decidi ficar totalmente offline na quinta-feira, não fiz nenhuma postagem, mas foi uma escolha consciente minha. E tinha um porquê, né? Eu vou perder, talvez, de me posicionar nas redes sociais hoje, mas eu vou ganhar porque eu quero ficar com a minha filha. E aí nós ficamos lá, acabamos assistindo o filme Ohana, o encontro de Ohana, uma coisa assim. Quando eu fui ver o filme, olha que coisa louca. A minha filha que escolheu o filme. Quando a gente deitou no sofá para assistir o filme, adivinha do que o filme falava? De família. E assim, muitas contribuições da constelação sistêmica tinha no filme. Então eu conseguia. Como é o nome do filme, filha, que nós assistimos? Em busca de Ohana. Em Busca de Ohana. Ela veio aqui, minha flor. Vem aqui, flor. Fala oi. E, Ai, em Oi. Busca de Ohana, nós assistimos. E assim, foi um dia que eu escolhi ficar de boa. E até nesse dia que eu escolhi ficar de boa, olha só, que contribuição maravilhosa eu recebi por uma escolha dela. Ela Teve escolheu o filme e ali no filme eu consegui ver muita honra para a ancestralidade, em relação à ancestralidade, muita questão de pai e mãe ali representado, e assim, e não era uma escolha minha, mas o próprio filme que eu assisti com ela acabou se tornando uma postagem para fazer, porque eu indiquei o filme, e assim, então quando a gente faz as coisas com consciência, eu quero dizer, tudo bem. Porque também a gente não pode criar, gerar nas mulheres, uma grande cobrança, né? Porque se Sim. tudo for muito cobrança, o imã atrai o que está vibrando. Verdade, Olina, é verdade. Se a gente vibra cobrança também, o que a gente vai receber em troca? A gente vai cansar, cansar. Então, assim, Sim. a minha contribuição, o que eu quero colocar aqui, que eu acho que tudo bem. Momentos você ser protagonista é muito bem, tudo bem, momentos você aceitar abrir um parênteses para ser vítima, mas não se fechar no casulo, né? Eu escolhi entrar no casulo na quinta-feira, mas na sexta-feira eu já estava bombando, mandando mensagem para todo mundo, enchendo a minha agenda de novo, a minha agenda essa semana já está cheia de novo, eu já abri a agenda para a semana que vem,
Mas é importante também, especialmente nós mulheres multitarefadas, que somos mães, que trabalhamos, que muitas vezes vimos na internet nos expor, a gente também respeitar o nosso limite, né? Sim. Naquele dia eu entendi, eu falei, eu tô cansada demais, eu tava muito cansada. Porque eu tinha feito uma entrevista meia-noite e meia e tinha outra marcada para 6:30 da manhã. Quase meia-noite, não chegou a dar meia-noite, era quase meia-noite. E tinha marcado outra 6:30 da manhã e eu tava exausta de cansada. Né? Então, acho que esse olhar, é isso que eu quero trazer como contribuição, esse olhar que a gente dança entre um e entre outro. A gente nunca vai ser protagonista o tempo todo, mas a gente também não pode se Não, perder no vitimismo o tempo todo, né? sim. É interessante você falar isso aí, essa questão, porque quando você decide ser protagonista, você toma as rédeas da sua vida. Então, o sentar lá para assistir o filme, você está em paz com aquilo. Realmente, eu Né? fiquei mesmo. Porque tem a questão também da paz interior, porque muitas vezes você tá fazendo algo, mas você não está tendo paz, está forçando a barra, né? Você estava ali, não, hoje eu tirei para mim, para ficar com a minha filha, para mim. Isso também é um tipo de protagonismo, porque é uma decisão e você tomou a rédea. Então a gente tem que tomar, tem não, né? É importante a gente Interessante, tomar as interessante rédeas. ponto de vista, esse seu Né? interessante ponto de vista. É, Verdade, olha só. é, Eu não tinha analisado por esse ponto de vista, verdade. Até mesmo quando você escolhe se encolher, você está no papel de protagonista porque é. é um papel consciente, verdade. Muito legal essa contribuição. Porque, né, você não pode estar ali no sofá, aí com a sua filha pensando, nossa, eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo, nossa, eu deveria estar, né? Porque também tira a sua paz interior, não é legal, né? Aí a gente Então, consegue viver o tempo presente, né? sim, estou vivendo aquilo, estou tomando rédea disso também, né? Porque fazer Eu o tô... papel Pode do falar, só fazer essa protagonista, declaração. sim, fazer o papel do protagonista, como eu comentei antes, é mais difícil, porque é tomar a rédea da sua vida. É igual você falou, e tem pontos na nossa vida que nós vamos lá ser a vítima, e tem pontos que nós vamos tomar a rédea, né, que é importante, e se tornar o protagonista da nossa vida. Porque o protagonista, ele toma decisões, ele decide, até a decisão de hoje eu parar, não, parei e descansei, é uma decisão de protagonista, É e não de verdade, eu não vítima. tinha pensado sobre isso, adorei. Adorei sua contribuição em relação a isso. E eu quero trazer também, assim, que a constelação familiar, ela pode colaborar muito, né? Com essa visão ampliada, como o nosso professor fala, a gente coloca uma lupa. É verdade, você põe uma visão ampliada Uhum. sobre si, e aí fica muito mais fluido você tomar as situações. Fala um pouquinho como as pessoas te encontram, seu Instagram, Olivia. Olivia. Gente, meu Instagram, Olivia Moreira Lima 1, tá? E eu queria comentar, Adileida, puxando o gancho do que a gente estava falando, eu tenho atendido muitas mulheres com a questão de culpa. A Sim, culpa. também. Elas estão carregando a culpa, elas estão, de certa forma, estão querendo tomar as rédeas da vida, porque quando alguém procura, né, um constelador, alguém para ajudar um terapeuta, ela está querendo, ela já está com a visão mais ampliada da vida, ela já está querendo sair desse movimento de estar parado para se movimentar. E uma coisa que paralisa elas muito, que tem travado, é a questão da culpa. Então, independente, sabe, independente, a cobrança muito grande aí que acontece com as mulheres, é a questão do ser mãe, de não estar conseguindo exercer esse papel na visão delas, que eu estou falando, na visão delas como mãe, não está conseguindo fazer esse papel de mãe perfeitamente. Então, de certa forma, ela tá se cobrando uma perfeição, né? Está se Sim. E culpando a por perfeição um. é uma ilusão, né, Olivia? A É, perfeição é uma ilusão, não existe perfeição. E tem outra contribuição que eu quero trazer a respeito do que você tem colocado. Uma mulher, ela só consegue ser uma boa mãe se ela estiver feliz. sim. Então, vocês viram aqui, minha filha entrou aqui no escritório, veio falar comigo, mexeu nas coisas. Uhum. Ela sabe que isso é importante para mim, porque quando você está feliz, porque você está fazendo o que você gosta, você vibra isso, você vibra com os seus poros, você mostra no seu olhar, você mostra em você. Então, assim, é muito legal olhar para essa consciência. Eu respeito completamente aquelas mulheres que se sentem completas cuidando somente da casa.
sim. Há mulheres que se completam dessa forma. Eu sou um tipo de mulher que eu não me completo dessa forma. E meu marido, meus filhos, todo mundo tem consciência disso. Fala, eu preciso, eu necessito. Ó, quem tava lavando louça agora antes da live, arrasada de estragar minhas unhas. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu tô indignada. Porque a gente tem lava-louça, a gente tem máquina de lavar louça, mas eu esqueci de comprar o sabão. E aí a gente tentou com detergente e não deu certo. Aham. Indignada. Eu falei, não, minhas unhas já vão estragar. Então, assim, é muito consciente aqui na minha casa isso. Então, eu converso muito com as crianças. Falo assim, olha, eu gosto de atender, eu gosto de falar, eu gosto disso, e vocês vão me ver felizes fazendo assim. Então, eu vou ter um momento para fazer isso e um momento para ficar com vocês. Que nem eu determinei com a Mariana, que todo dia eu vou tirar 2 horas para dar atenção para ela. E aí a gente brinca de casinha, Uhum. ou a gente estuda um pouco, a gente assiste um filme, e aí assim fica leve. Então, talvez o que a gente precise despertar nessa mulher é essa consciência de que assim, tudo bem, desde que as coisas sejam claras, desde que Isso, as coisas sejam ah, conscientes. isso é um protagonismo, porque você está se posicionando até dentro do seu ar. As É pessoas têm. Não, verdade. ali, ó, minha mãe está agora trabalhando ali, é o espaço dela e eu vou respeitar, é um posicionamento. Isso eu tenho que gerar culpa? Não, é um acordo. Eu fiz um acordo ali com a minha família. É um acordo, gente. Mas o acordo ali é o Verdade. meu momento de trabalhar, né? Aí tem o seu momento ali de lazer, que é o protagonismo também, né? Ao invés de você estar lá se culpando, nossa, eu devia estar, eu devia. Não, você está organizando a sua posição ali como mãe, o seu tempo como mãe, o seu tempo como profissional, Tá bom. Então né? vamos deixar uma mensagem final para essa mulherada. Mulheres, acordem. Mulheres, não tenham medo. Eu tenho falado tanto isso essa semana, né? Gente, quem Uhum. puder assistir minha live de sábado, que foi, ai, foi um amor, foi sensacional minha live de sábado, falando sobre consciência coletiva. E eu falei muito isso, acordem, não tenham medo. Não há problema entre se expor um pouco e se encolher um pouco, entre falar um pouco e calar um pouco, entre dar um pouco, receber um pouco, como Bert Helling nos coloca. É o equilíbrio, a lei do dar e receber. O que a gente sente Sim. muito é que tem muitas mulheres que só querem dar, dar, dar e não se permitem receber. E parece que quando estão recebendo se sentem culpadas, como você falou. Ou como outro caso que eu pego muito, são mulheres que não conseguem falar. Tipo, tem medo de falar em público, medo de falar no trabalho, porque querem só dar, 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 não querem receber. Então parece que elas só querem ficar fazendo as coisas para os outros, né? Vamos liberar essa energia com muita consciência? Ontem na Consciência de minha, solução? ontem na minha live sobre autossabotagem, eu comentei sobre esse perfil. É um tipo de sabotador. O bonzinho, porque tá fazendo pro outro, pro outro, pro outro, mas ele não tá se olhando. E aí ele vai ficar ressentido uma hora, porque o outro não está cedendo, vamos, correspondendo à expectativa. Nossa, que Então, coincidência, né? O que você falou, super coincidência. Eu fiz uma entrevista ontem com uma cliente, exatamente esse tema. E ela já agendou a constelação dela para sexta-feira. Inclusive, nós determinamos o tema, o olhar para si. Porque é isso mesmo. Ela sim, fala, o tempo todo eu faço para o outro, eu faço para o uhum. outro, eu olho para o outro. É, mas muito legal que ela já chegou Não, nesse nível de consciência, né? e mulheres que se identificaram, nossa, eu tenho esse perfil aí. Eu faço pelo outro, pelo outro, pelo outro, porque de alguma forma ele quer ser notado, porque a gente tem o senso, a necessidade de ser reconhecido, né? Que é uma necessidade humana, né? E a gente tem a necessidade de ser reconhecido. Então, ele quer ser reconhecido sendo bonzinho e se anulando, tá se anulando. Não tá Aí, tendo essa posição, essa aí a postura. lei do equilíbrio, É ela a lei do tá equilíbrio, ela tá ali desequilibrada. Então não dá para funcionar assim. Aí vem sentimentos o quê? Emoções como a culpa, né? O sentimento ali de rejeição, porque ela tá colocando nesse papel. o próprio Então se Bert ela. fala. Você dá demais, você vai entortando, entortando. Daqui a pouco você não aguenta, não sustenta por tanto tempo, né? Não tá tendo equilíbrio da vida da pessoa, da família. Olivia, eu amei conversar com você. Eu também. Mulheres que queiram ampliar a Sim, consciência, nos procurem, sim. procurem a Olivia, mande mensagem em box, pode me procurar. Tiverem dúvidas, pode falar conosco. A gente está pensando, estruturando uma live de perguntas e respostas mais para frente,
conosco e as nossas outras colegas, terapeutas, que nós descobrimos que agora pode fazer live com um monte de gente. A gente está pensando em fazer isso. Aham. E quem tem interesse mais em vir para essa área, tem interesse na área terapêutica, hoje à noite eu vou estar com o Diogo Hudson, nosso herói mor, nosso herói-chefe, Nosso mestre aí. nosso herói-chefe, foi discípulo de Bert e nós somos discípulas dele, então assim, a gente está ali pertinho da fonte, que a fonte é o Bert Uhum. Helling, né? Eu fico pensando assim, meu Deus, onde que eu estava que eu não fui para a Alemanha estudar com o Bert? Mas consegui estudar com o Diogo, quem sabe ainda consegui estudar com a Sofia. Então, assim, sejam protagonistas da vida de vocês, decidam que até mesmo para se encolher é uma decisão, é uma atitude que pode ser, né? Que a gente pode tomar Sim. sem culpa, sem. É com Com, com autorresponsabilidade, paz, né? né? Com autorresponsabilidade. Eu desejo ter contribuído com vocês hoje. Espero que nós contribuímos, né? Tenhamos contribuído com a Uhum. nossa consideração. Só para quem está entrando agora, que não me acompanha, lá no meu link do Instagram, lá em cima, na bio, tem o Linktree, que tem um linkzinho que é do meu grupo de mulheres multitarefas, um grupo que eu coordeno no Zap, e todo dia eu trago uma contribuição sistêmica e um podcast. E também convido essas mulheres para participar das constelações. Nós temos constelações. E quem quiser constelar, manda inbox para mim, ou manda inbox para a Olivia, mensagem para a gente no direct, que a gente agenda a sessão de entrevista. As entrevistas são gratuitas e são online. E na entrevista a gente já consegue perceber, captar se você está pronto, se é o momento de você fazer a constelação ou não. Então, assim, é um olhar, na própria entrevista, né, Olivia, a gente já consegue ter Sim, um sim. olhar mais ampliado Uhum. de algumas coisas que você já consegue. Ou seja, você vai sair da entrevista muito melhor do que você entrou, com certeza. Então, assim, nos procure, a Uhum. gente entrevista e acompanha aí o Instagram que eu vou dizer para vocês aonde vai ser a live com o Diogo. Tá. Só falar de novo Gratidão, aí. querida. Deixa eu falar, Dila, um pouquinho. Meu Instagram de novo é Olivia Moreira Lima 1. Lá na minha bio também, no meu perfil, também tem o link que você pode ler a minha história. Lá embaixo tem. Você pode clicar lá no WhatsApp para você então entrar em contato direto comigo aí, para fazer a entrevista gratuita. E a gente Tá bom? coloca nos comentários também, tá Sim. bom? Gratidão, gente, gratidão. Tchau, gente. Obrigada Amanhã, a todos. amanhã, deixa eu contar. Amanhã nós vamos falar sobre as ovelhas negras da família. Adoro, me identifico super. Tchau, gratidão, Tchau, gente. gente. Com Deus.